pessoal, é o seguinte, quando eu estou falando de metais, fumos metálicos e poeira metálica, essa dúvida aí é recorrente no meio da HO. E muita gente realmente tem dúvidas e não sabe diferenciar esse negócio. Será que tem diferença? E qual que é o impacto disso aí na hora de fazer higiene ocupacional? Qual que é a diferença de um fumo e de uma poeira? Isso aí parece trivial, mas é o que eu vejo de gente batendo cabeça na hora de diferenciar. Isso aí é um conceito trivial, mas que muita gente apanha lá na hora de fazer as análises. O que é um fumo, gente? Um fumo é qualquer processo térmico em que você tem um sólido em que ele vaporiza e depois solidifica. Então ele é um sólido, você vai aquecer esse sólido, ele vai para o ar vai estar numa temperatura mais fria, ele vai solidificar lá e pronto. E aí vai ficar disperso. Característica desses particulados que são fumos são de tamanho muito pequenininhos, tamanhos respiráveis, aqueles que podem adentrar lá dentro do seu alvéolo. Agora, o que são esses fumos metálicos? É o mesmo processo, mas como a gente está falando de metal a alta temperatura e a presença de oxigênio na atmosfera, a gente tem aí uma característica muito interessante, que é o quê? A reação de oxidação desses metais no ar. Então, o que é um fumo metálico? Você vai pegar esse material, você vai aquecer ele vai se vaporizar, vai reagir com o oxigênio da atmosfera, solidificar, formando pequeníssimas partículas sólidas suspensas no ar. Esses são os fumos metálicos. E quando eu estou falando de poeira metálica, eu estou falando de um processo em que a gente tem um processo físico, aplicação de força. Porém, o substrato em que ele é quebrado ou que é gerado esse particulado é uma superfície metálica. Então, nesse caso aí, você pega um processo de lixamento, rebarbação, por exemplo, você aplica força, você causa um cisalhamento nesse metal e ele vai gerar essa particulado aí disperso no ar. Essa é a característica da poeira metálica. Então, na poeira você pode gerar tanto particulados grandes como particulados pequenos. Então a gente tem as duas coisas, mas ela pode ter essa grande dispersão. E a grande diferença entre os dois é o tamanho de partícula, porque quando eu estou falando só de fumos, eu estou falando daqueles particulados pequenininhos. Ele não gera particulado grande. E na poeira eu vou gerar grandes e pequenos. Essa é a principal diferença.